E neste direto ao assunto recebemos agora Marina Ferreira, presidente da Transtejo Soflusa. Bom dia e muito obrigada por ter aceitado o convite para estar connosco. Bom dia, é um gosto estar aqui convosco Muito neste obrigada. período inaugural da Rádio Observador. Muito obrigada. Muito obrigado. Marina Ferreira, quantas carreiras entre o Barreiro e Lisboa foram suprimidas esta manhã? Esta manhã não foi uma manhã particularmente grave. Ontem tivemos mais dificuldades. Mas antes de responder objetivamente à sua pergunta, deixe-me começar por dizer o quanto lamentamos em relação a todos os passageiros a situação que se está a passar. As nossas empresas, a Transtejo e a Soflusa, só existem porque existem passageiros e, nomeadamente no Barreiro, habitantes que precisam imenso de vir trabalhar para Lisboa. E isto para nós é uma missão, é uma causa que nos une enquanto empresa com os trabalhadores e com os sindicatos. Temos vindo, ao longo destes 2 anos de mandato, a conseguir sucessivos acordos de paz social, sempre envolvendo todos os sindicatos, expondo sempre frontalmente aquilo que são os constrangimentos e as possibilidades das empresas, e foi possível, por isso, concentrar todo o nosso esforço na recuperação da frota que estava extremamente degradada. E que também tinha provocado anteriormente falhas de serviço. Muitas falhas, muitas dificuldades. Mas foi possível, quer dizer, houve também um esforço do Governo no sentido de nos permitir descativações. Toda a frota está neste momento disponível? Neste momento temos a frota praticamente toda disponível. Quantos faltam? Temos só um navio que deve entrar hoje ou amanhã, que é o ferry que faz Belém, Trafaria, Porto Brandão, mas que está substituído por outro navio e, portanto, a capacidade instalada está operacional, não é o ferry, é outro barco, está tudo a funcionar. Temos frota de reserva. E é a frota necessária, de facto, está dimensionada para aquilo que são as necessidades de serviço. Para a oferta que temos atualmente, podemos dizer que a frota para a procura e para a oferta que temos, a frota está dimensionada. Temos, inclusive, projetos não só para renovação da frota na Transtejo, mas também para um aumento muito significativo de capacidade na frota da Soflusa. Projetos estes que abraçámos com todo o entusiasmo, contámos com o apoio de todos os trabalhadores que se envolveram imenso, porque este foi um processo muito doloroso da separação da Transportes de Lisboa e a recuperação destas empresas. E agora somos confrontados com um grupo que, legitimamente, toda a gente pode aspirar mais, toda a gente tem o direito e não censuramos que se queira mais, mas depois é preciso assumir essas questões frontalmente, à mesa, sensatamente e todos juntos. Não podemos assumir acordos só com grupos. Explique melhor isso para que os ouvintes percebam. Está a falar, portanto, da valorização salarial pedida pelos mestres das embarcações e, portanto, é uma valorização salarial que não abrange todos os trabalhadores. Exatamente. Explique-nos um bocadinho como é que está o processo negocial com os sindicatos, sendo que é com mais do que um sindicato, não é? Portanto... Exatamente. É exatamente essa questão a que eu iria chegar depois da vossa pergunta inicial, porque às vezes é importante ter estes enquadramentos para as pessoas também poderem ficar a par daquilo que se vai passando. Nós tínhamos um acordo celebrado, convalidado para 2018 e 2019, e em março deste ano um comitê de mestres, assim autodesignado, entendeu que pretendia uma valorização em relação a todos os outros trabalhadores. Gostaria de destacar que são apenas os mestres da Soflusa. Estamos a falar de quantas pessoas? Estamos a falar de 18 pessoas. Num total de 450. Os mestres da Transtejo estão a trabalhar normalmente, inclusive não têm nenhum prémio de chefia, têm a sua tabela salarial própria. E o que nós fizemos foi dizer aos mestres, num ambiente frontal e de transparência: sim, senhor, nós reconhecemos que vocês têm esta legitimidade, aceitamos esta reivindicação, mas como ela, e isso já lhes tinha sido dito antes, estas questões são apresentadas pelos sindicatos nas mesas negociais, esta proposta não existia, iremos convertê-la na próxima revisão salarial. Pelo facto de ter havido a greve em março, abril, e de ter sido assinada esta ata, houve uma abertura antecipada do processo negocial por forma a dar cumprimento a este compromisso. Porque não havia, de facto, nenhum processo negocial a decorrer na altura em que apareceram aqueles pré-avisos. O pedido dos mestres de aumento é de quanto? Neste momento, e depois do
pré-acordo, chamemos-lhe assim, que foi firmado na ata que os mestres reclamam, e com toda a razão, foi também assinada por mim, portanto, está fora de questão. Portanto, é mesmo um pré-acordo, não é? Chamemos-lhe assim, é mesmo de facto um pré-acordo. Não pode deixar de ser um pré-acordo, não pode deixar de ser por uma razão, porque do ponto de vista legal, não há acordos que não sejam vertidos em instrumentos de regulamentação coletiva, ou seja, no nosso caso é um acordo de empresa. E para isso, todos os sindicatos têm que subscrever o pré-acordo de empresa. E é esse esforço que a empresa está agora a fazer, alargado à Transtejo também, porque não podemos estar a atribuir valorizações remuneratórias a uns e a deixar os outros para trás. Não vemos nenhuma razão para achar que uns merecem mais do que outros. Todos merecemos. Interrompia quando ia falar que o pré-acordo consagra um prémio de chefia de 60 euros para... Não é. A valorização. Portanto, o prémio de chefia atual é de 49 e consagra um aumento de 60 euros em relação a esses 49 para além dos 49. Para além dos 49. Mas, só para acelerar aqui um bocadinho, digamos, a história, a administração fez uma contraproposta pensando que era preciso também fazer um aumento para todos os trabalhadores. Para todos os trabalhadores. E só depois de conseguirmos um acordo global é que podemos entrar depois nas questões mais específicas. Ou seja, não faz sentido pedir a todos os trabalhadores que assinem um aumento apenas para 17 pessoas. Quer dizer, até podia fazer sentido, mas eles não assinam. Como é que se vai sair disto? Porque parece que a empresa, a administração e os utentes estão reféns de 18 trabalhadores. Eu não diria isso, porque refém dá a ideia de uma falta de liberdade que eu acho que nós não temos. A liberdade negocial existe sempre. Mas os utentes podem queixar-se de falta de liberdade para fazer a sua vida. Sim, e estão a ser prejudicados por isso, nomeadamente neste momento com aquela pergunta inicial com a greve às horas extraordinárias. Em relação à greve às horas extraordinárias, nós estamos a preparar mais 4 novos mestres que já foram admitidos num concurso que foi aberto em abril. Para a Soflusa? Para a Soflusa. Portanto, o Ministério das Finanças abriu a possibilidade de... Sim, é uma candidatura interna, ou seja, são marinheiros que vão passar a mestres e o Ministério das Finanças autorizou-nos a contratação de marinheiros para substituir estes lugares. A formação acabará no final deste mês, portanto, a partir do final deste mês deixará de haver a necessidade do recurso ao trabalho extraordinário e, portanto, esta primeira questão será ultrapassada. Que garantia é que pode dar aos utentes neste momento de que o serviço vai ser reposto na sua normalidade? A partir de julho, de finais de julho, entrando ao serviço estes 4 novos mestres, esta aleatoriedade total, esta variabilidade total dos horários que têm ocorrido por causa da greve às horas extraordinárias deixará de existir. Porque as horas extraordinárias deixam de ser importantes porque já tem mais pessoas a fazer horário regular. Deixam de ser necessárias porque os horários são feitos pelos trabalhadores. Portanto, a partir de agosto a situação estará regularizada situação do trabalho extraordinário. Nós gostaríamos muito de, no mês de agosto, já poder processar os aumentos salariais a todos os trabalhadores, não apenas aos mestres. Para isso, além da ronda de negociações que tivemos ontem e cuja próxima ronda formal será no dia 22, iremos manter contactos desenvolvidos, quer com os mestres, quer com todos os outros representantes dos trabalhadores, por forma, com a maior brevidade, termos um acordo que possa ser pago a partir do mês de agosto. Muito bem. Marina Ferreira, nós hoje estamos a dar a notícia de que a CP não tem contas aprovadas pelo Ministério das Finanças desde 2015 e eu queria saber se o Grupo Transtejo tem as contas devidamente aprovadas. Olha, essa foi uma das coisas mais surpreendentes que me aconteceu quando cheguei à Transtejo em 2017. Quando fui convidada, consultei o site e vi que não estavam lá as contas, mas pensei que era por causa da fusão e tal das empresas que não estavam. E no primeiro dia, depois de ter entrado em funções, percebi que não havia contas desde 2010. Acha normal? Não. Tanto não acho normal que nós já conseguimos recuperar este atraso, já conseguimos aprovar as contas até 2014. Temos a Assembleia Geral marcada para a aprovação das contas de 15 e 16 para dia 22 de agosto e esperamos até ao final do ano ter as contas de 2018. Como é que isso Portanto, estamos a fazer um esforço muito grande para recuperar tudo. Mas como é que isto explica que as contas não tenham sido aprovadas? Não haja contas, não é aprovadas, é que não haja contas. Não, nós temos contas, ou seja, as contas foram fechadas, foram auditadas. A Soflusa e a Transtejo têm as contas. Mas quer dizer... não houve Assembleia Geral de Aprovação por parte do acionista. É isso? Porquê? Eu, desde que estou lá, tenho feito todos os esforços com o acionista para resolver esta situação. Havia uma dificuldade inicial que tinha a ver com questões de património.
ou seja, o edifício sede tinha sido construído por uma empresa, estava em domínio público de outra empresa, éramos nós que estávamos lá, havia uma questão jurídica envolvendo questões do património que faziam com que esta questão não estivesse resolvida. E, portanto, nós desenvolvemos todos os nossos esforços para ultrapassar essa questão. Neste momento já temos as contas até 2014, 15 e 16 está marcado e esperamos acabar o ano com as de 18 aprovadas. Mas isso não denota um desprezo da tutela, seja ela qual for, porque passaram aí vários governos. Muitos anos. Não denotam um desprezo da tutela do Ministério das Finanças em relação a estas empresas? As empresas públicas, nomeadamente as de transportes, têm um regime invulgar. Invulgar porque o Estado, como acionista, por exemplo, há uma coisa que para mim também faz imensa confusão, é a inexistência de contratos de serviço público. Que está a caducar desde 2014. Desde 2014 o nosso. E tivemos por 3 anos, quer dizer, tivemos um contrato por 3 anos desde 2014 e a partir daí nunca mais tivemos contrato, não temos compensações. Como é que isso só operacionaliza? Ou seja, temos um endividamento permanente. No fundo, isto é uma ilegalidade, quer dizer, não está dentro do quadro legal. É um regime excepcional. Pois, mas como é à margem da lei. À margem da lei não, porque o acionista vai justificando, ou seja, nós, por exemplo, temos a obrigação de depositar perante o Tribunal de Contas e nós justificamos ao Tribunal de Contas porque é que não temos as contas aprovadas, porque não houve a Assembleia Geral para a aprovação. Acha que qualquer operador privado lhe era permitido funcionar assim durante 1 ano ou 2? Quanto mais 10? Eu imagino que não. Do que eu conheço, seguramente não. Mas como são empresas públicas, funcionam assim? Eu que eu digo, as empresas públicas em Portugal têm de facto um regime excepcional. Falámos das contas, tem as contas de 2018 pelo menos feitas, claro. Se não legalmente aprovadas, pelo menos feitas. Pode-nos dizer os níveis de capital próprio e de endividamento? São ambos negativos. Portanto, a empresa... Sistematicamente negativos. Mas pode-nos dar uma ideia de montantes de capitais próprios negativos e dívida? Não tenho esse. É um número bastante significativo. As últimas que eu consultei, aliás, já para preparar esta entrevista, tive a mesma dificuldade que a Marina Ferreira teve quando tomou posse, que é não encontrar contas atualizadas. As últimas que encontrei são de 2014 e apontam para um capital próprio negativo de 173 milhões de euros. Isto foi há 5 anos e uma dívida de 224 milhões. São valores atuais acima disto? Não posso confirmar, não posso mesmo confirmar. Por acaso estive ontem a trabalhar nisso, mas como são volumes tão grandes, é difícil memorizá-los sem me enganar nos números. De qualquer forma, um capital próprio negativo, de uma forma recorrente, significa que são empresas tecnicamente falidas. Sim, o capital próprio negativo, de acordo com o Código das Sociedades Comerciais, obriga a que nos 90 dias seguintes à aprovação das contas com o capital próprio negativo seja feito uma proposta ao acionista para a recuperação dessa situação, que tem sido feito sistematicamente. E essa proposta costuma ser? A nossa passa pelo reforço do capital e pela celebração do contrato de serviço público que nos permitirá ter as compensações para ter o equilíbrio de exploração. E isso não tem acontecido? Estamos a tentar neste momento, mais uma vez, a celebração do contrato de serviço público. Quanto é que... Desculpa, quando nos fala numas contas tão más como essas, más mesmo, como é que isso se explica, tendo em conta que tanto a Soflusa como a Transtejo estão todos os dias, digamos, a abarrotar de clientes, agora então com os novos passos apanhou, digamos, a tempestade perfeita, greves, novos passos e portanto acabou por ter um boom exponencial de passageiros e aquilo que eu lhe pergunto é, não deveria dar lucro? Ou pelo menos ter as contas no break-even? Não digo lucro, mas no break-even, pelo menos. Sim, se tivéssemos um contrato de serviço público, teríamos obrigatoriamente que ter as contas equilibradas. Mas tem um contrato de serviço público? Não temos. Quer dizer, ele não está assinado, mas tem. Não temos. Não tem, mas deviam ter, porque senão estão a atuar enquanto o quê? Enquanto que enquanto empresa pública. Pois. No tal regime excepcional da empresa pública. Estamos a tentar, com os meios que temos e com os recursos que temos, prestar o melhor serviço possível às pessoas, porque exatamente temos muitos passageiros. Quando é que conseguem endividar-se? Com que garantias nos bancos? Não nos endividamos no banco, nós somos financiados pelo Estado. Ou seja, o Estado, não tendo contrato assinado, faz de conta que tem? Não, dá-nos, concede-nos empréstimos para ultrapassar os passivos. Quanto é que estão a pedir de reforço de capitais ao Estado?
Neste momento estamos a tentar resolver o problema das contas e fechar o contrato de serviço público. E essa será uma questão que iremos tratar posteriormente. Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Mas cada vez que vai ao Ministério das Finanças, o que é que diz a Mário Centeno? As contas não estão aprovadas, nós não temos um contrato que esteja, digamos, válido, não é? Mas preciso de X para fazer face às despesas que tenho. Deixe-me só também contextualizar um bocadinho. Agradeço-lhe. Nós, empresas públicas, não temos esse pendor político que às vezes a comunicação social ou os utentes gostam de pensar, não é? Sim, estava a teatralizar só para as pessoas perceberem, não é? Por isso é que eu estou a dizer, desteatralizando um bocadinho, porque de facto a nossa vida não é assim tão glamourosa. Não tem reuniões diárias no Ministério das Finanças? Não temos no Terreiro do Paço, não. O nosso acionista institucional é a Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Sim. Portanto, é menos glamouroso. É muito mas é ao lado, Mas é perto. E, portanto, o que nós temos tido, exatamente, portanto, ao longo do nosso mandato, antes não posso dizer, mas temos tido uma excelente colaboração do acionista, portanto, da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, que nos permitiu ultrapassar esta questão das contas, e o nosso plano é contas aprovadas, contrato de serviço público, recapitalização. Porque não faz sentido começar a tratar da recapitalização antes de ter as contas aprovadas ou ter o serviço público, porque senão estamos constantemente a crescer. Portanto, temos dois caminhos paralelos. Temos um caminho de fundo, que é a recomposição, e temos outro, que se costuma dizer, os negócios vão continuando, que é o nosso dia-a-dia, é onde se inscrevem as greves, é onde se inscreve a manutenção da frota, é o nosso dia-a-dia. E depois há as questões de fundo, que é a reposição do equilíbrio das empresas. Nesse serviço público, deixem-me colocar aqui uma questão à parte, mas que tem a ver com o dia-a-dia dos utentes. Esta estratégia de retirada de bancos para dar mais lugar aos passageiros é para manter, é a forma encontrada? Nós não temos essa estratégia. Não tem essa estratégia? Pelo contrário, como eu dizia logo no início, nós temos a pretensão de conseguir fundos e estamos a negociar com o Ministério do Ambiente, com o Fundo Ambiental, a possibilidade de fazer o reforço com 100 bancos a mais em cada navio da Soflusa. Portanto, aumentar a oferta de 600 para 700 lugares. Com bancos, tudo sentado. Marina Ferreira, olhando para trás e para a qualidade do serviço que a Soflusa presta e que tem falhas ou por greves ou por uma parte da frota não estar disponível e que afeta milhares de passageiros todos os dias, de uma forma muito forte na sua vida, a quem é que se pode pedir responsabilidades? Em primeiro lugar, neste momento, a mim. Porque estou lá à frente da empresa, portanto sou evidentemente responsável pelo que lá se passa. Historicamente, eu penso que nós em Portugal às vezes tratamos os assuntos com alguma ligeireza e desde que as coisas vão funcionando não olhamos se elas estão resolvidas ou não. Vão funcionando, deixa estar. Isso é uma característica comum a todos nós e no limite teremos que todos nós assumir essa preocupação para que as coisas estejam bem feitas de princípio, sejam programadas, sejam organizadas. Mas não sei se... Eu gostaria de conseguir fazer isso. É uma conversa que eu tenho recorrentemente, quer nas empresas, quer profissionalmente, quer socialmente, a necessidade de vermos se as coisas estão bem feitas. Mas isso não deixarmos passar. Isso é uma enorme pressão sobre si quando, em última análise, isto não depende de si. A aprovação de um plano, a aprovação das contas não depende de si. Não. A aprovação das contas não depende de mim. Mas depende de mim fazer o que posso fazer e o que tenho que fazer para que as contas sejam aprovadas. Está a trabalhar em gestão corrente? Estou a trabalhar em gestão corrente, sempre. Mas todas as empresas públicas trabalham em gestão corrente. Mas é o tal regime excepcional. Mas a grande maior parte delas, esperemos nós, ou então estou tão surpreendida com a resposta que nos está a dar e com a manchete do Jornal Económico sobre a CP, que se calhar estou muito enganada. Isto acontece com várias empresas do calibre da Soflusa, da Transtejo e da CP, empresas, enfim, charneira e fundamentais. Empresas de transportes não é invulgar. Não posso dizer que acontecem todas, mas não é invulgar. Tenho 30 anos de transportes, não é invulgar. Que não haja contratos assinados durante tanto tempo. Sim. É que chegamos a este ponto, a missão oficial da Soflusa é a seguinte: é a prestação de serviço público de transporte fluvial de passageiros orientada para a satisfação do cliente e subordinada a princípios de racionalidade económico-financeira, social e ambiental. Parece que nenhum ponto desta missão está a ser cumprido. Todos os pontos estão a ser prosseguidos.
todos os pontos nós satisfação trabalhamos. Do cliente Nós sabemos, tentamos obter a satisfação do cliente. Por racionalidade exemplo, económica financeira. Ainda este ano melhorámos significativamente a informação ao cliente, criámos um posto de atendimento ao cliente na estação do Terreiro do Paço. Portanto, dentro da gestão corrente, como lhe chamamos, instalámos painéis, vamos ter uma app que vai permitir em tempo real saber o estado. Portanto, Isso é ótimo, mas depois as pessoas querem o barco, querem atravessar o rio e não conseguem. Temos feito o possível e também em relação aos barcos conseguimos fazer a recuperação da frota. Agora, penso que vocês sabem que o dia-a-dia da gestão não é linear. Já não espera que seja este governo a resolver essas questões todas, a aprovação de contas, contrato de eu gostaria que sim. Ainda eu tem gostaria esperança que sim, até outubro claro se que conseguir sim. resolver Então, isso? o contrato de serviço público, por mim, resolve-se este mês. Mas se eu não fosse otimista, não podia ser presidente de uma empresa pública. É o apelo que deixa aqui ao Estado que se resolva este mês. Claro, eu gostaria que se resolvesse este mês o contrato de serviço público, com certeza que sim. Em agosto as contas e depois lá para setembro o resto das contas e vamos para os capitais. Direto ao assunto de hoje com a Marina Ferreira, presidente da Transtejo Soflusa. Muito obrigada pela sua presença nas Manhãs 360. Muito obrigada. E felicidades.